Você já se sentiu frustrado ou frustrada por ter recebido um não de Deus? Como a gente deve reagir diante dessa situação? Nessa semana, nós vamos estudar sobre a oração e a vontade de Deus. Então, fique ligado, porque está começando mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que foi seu final de semana? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Neste programa nós temos a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Aqui, através dos guias de estudos que são produzidos pelo nosso Departamento de Escola Bíblica, nós estudamos a Bíblia. E eu quero começar o programa de hoje, mais uma vez, perguntando, eu tenho recebido mensagem, pastor, já recebi meu guia, então quero convidar você a pedir o seu guia de estudos. Nós estamos chegando no nosso 6º estudo, é isso? Deixa eu conferir aqui, conferindo. Nosso 7º tema já vamos terminar semana que vem. Oração e a vontade de Deus. Como é que você faz para pedir seu guia de estudos? Lembrando que mesmo que a gente esteja chegando ao final de mais uma temporada, não há nenhum problema. Sabe por quê? Porque você pode assistir todos os programas. Exatamente. Mesmo que você peça seu guia, você pode assistir através do YouTube. Vamos colocar o YouTube aqui, vou virar para cá, ó, daí eu consigo marcar aqui, ó. youtube.com/Escola Bíblica NT. Tá? Você pode assistir todos os episódios anteriores. Ou também ntplay.com, está aqui. ntplay.com, você assiste ao vivo também. Todos os programas estão lá. Como é que você faz para pedir o seu guia de estudos, que é gratuito, tá? E ele é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais para que a Novo Tempo leve a mensagem de esperança. Primeiro, você pode mandar a mensagem do WhatsApp, é agora. Porque aí você vai receber um link, vai clicar no link e você vai fazer o seu cadastro, pega uma continha sua lá, faz o seu cadastro, coloca as informações, fique tranquilo, porque a gente segue a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, manda uma mensagem agora para o 1298109... é aqui. 12982444449. Estou confundindo aqui, ó. 12982444449. Ou você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/Escola Bíblica. novotempo.com/Escola Bíblica. Também precisa preencher. Se você quiser usar aquele método, né, que alguns ainda gostam, que é a ligação, então você liga para a gente, só que tem que ser no horário comercial. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí é no horário comercial, tá bom? Recados, comentários, perguntas sobre o nosso tema, nosso programa, aí sim é o 12981091268. Esse é o WhatsApp do programa, tá bom? Ficou claro para você? Então não deixe de pedir seu guia de estudos. Você ainda não é aluno da Escola Bíblica? Nós oferecemos para você gratuitamente esse curso nesta temporada Deus me ouve, e o nosso 7º tema, a oração e a vontade de Deus. Será que a gente consegue entrar em sintonia daquilo que a gente vai pedir de acordo com a vontade de Deus, aí Ele vai nos atender? Como é que a gente faz isso? Qual é o processo? É o que a gente vai conversar ao longo desta semana, tá bom? Deixa eu mandar alguns recadinhos rapidinho aqui, porque estamos numa escola e é muito bom essa interação aí com você, tá bom? Então vamos lá.
Pastor, já recebi o estudo e estou acompanhando todos os dias. Manda um abraço para mim aqui em Formiga, Minas Gerais. Um abraço, não está aqui o nome, mas um abraço para você que está ligado com a gente na cidade de Formiga, Minas Gerais. Pastor, boa noite, paz e bênção. Sempre que eu posso assisto o programa, gosto muito da Novo Tempo. Eu sou o Jesus Batista de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. Um abraço, Jesus Batista. Um abraço para você de Encruzilhada, para você do Rio Grande do Sul. Boa noite, pastor. Meu nome é Cássia, eu sou da Igreja Batista. Comecei a participar dessa escola com a revista Marcadas pela Fé. Olha que legal, como eu aprendi. Legal, Cássia. Agora eu desejo fazer parte dessa escola sempre. Deus abençoe a Novo Tempo e ao Senhor, que tem sido uma bênção na minha vida. A Novo Tempo é uma bênção realmente na vida da gente. Obrigado, Cássia. Que bom que você está ligada com a gente, você está acompanhando, está estudando. Um abraço para os queridos amigos da comunidade batista aí da sua cidade. Eu não tenho a identificação da cidade. Um abraço para você que se liga com a gente da comunidade batista. Vamos orar a Deus porque nós vamos mais uma vez abrir a sua palavra, porque o nosso guia de estudos só tem um propósito, nos conduzir à palavra de Deus. Vamos orar? Pai do céu, vamos abrir a tua palavra mais uma vez, fala para o nosso coração, que a gente entenda, que a gente se renda ao texto bíblico. Mas eu quero orar pelos milhares e milhares de telespectadores que estão acompanhando o programa, têm seus desafios, as suas lutas diárias. Eu não sei a realidade que eles vivem, mas o Senhor os conhece, que eles se sintam olhados, amados, abraçados por Ti. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, quero fazer um resuminho antes do que a gente estudou na semana passada. Talvez você esteja acompanhando a gente pela primeira vez aqui no programa Escola Bíblica. A gente tem o nosso guia e a gente estuda, a gente usa a tela como uma forma didática. Na semana passada a gente estudou a oração e a fé, percebemos e estudamos que a nossa fé deve estar baseada na palavra de Deus. A gente trabalhou de forma muito clara isso, que a fé é a convicção, é a certeza, e a gente tem que estar em sintonia, não é um pulo no escuro ainda que a gente fecha os olhos e a gente tem a certeza de que o Senhor vai nos amparar. Orar com fé ajuda a mudar a nossa postura, e não muda a vontade de Deus, não muda a postura de Deus, mas muda a nossa percepção. Por quê? A gente vai perceber hoje, que nós vamos começar o nosso estudo hoje, o grande objetivo de Deus para todos nós é a salvação, e Ele quer o melhor para nós. Nós precisamos ter sabedoria, podemos até questionar, a gente estudou isso, mas precisamos ter sabedoria para fazer as perguntas certas para que as nossas dúvidas não nos afastem do Senhor. O Senhor respeita os nossos questionamentos, mas qual é o objetivo pela qual eu estou fazendo esses questionamentos? Foi o que a gente trabalhou na semana passada. E hoje vamos começar a estudar a oração e a vontade de Deus. E eu queria fazer uma introdução, trabalhar um pouquinho esse tema. Será que Deus tem vontades primárias para a nossa vida? Você entende quando eu digo primárias? Será que Deus tem intenções assim? Eu desejo isso para o Gilmar? Esse é o meu objetivo para a vida do Gilmar? Objetivos específicos? O que você me diz? Você sabe que algumas linhas de pensamento dizem que sim, Deus tem objetivos primários em cada detalhe da vida. Mas Deus, lógico, respeita a nossa opinião sobre. Sabe que alguns acreditam que não. As nossas escolhas vão determinando. Há um pensamento que diz que nós somos arquitetos do nosso destino. Eu gosto muito desse pensamento. Ou seja, não existe destino, eu vou tomando as minhas decisões. Mas pensar que eu sou arquiteto do meu destino, ou seja, que as minhas escolhas vão me levando para determinado caminho, não significa que Deus não tenha vontades para a minha vida. Agora,
colocar na minha cabeça, por exemplo, que para todos os detalhes Deus deseja, Deus desejou, ou seja, Ele já mapeou algo para mim, a gente não pode dizer de forma específica. Eu acredito que Deus tem vontades primárias para a vida da gente. Agora, como a visão de Deus é muito maior, não significa que às vezes eu faço uma escolha por um outro caminho que Deus não vai cuidar de mim. E eu vou fundamentar um pouquinho isso, tá? Que Deus não vai dirigir para a minha vida isso. Por exemplo, eu posso receber um convite para o trabalho, por exemplo, no meu ministério, já recebi num final de semana 2 convites para ir trabalhar em outro lugar. Aí sempre vem aquela pergunta assim, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus pode ser primária? Posso dizer que sim. Agora, Deus sabe a intenção do meu coração. E se eu fiz aquela escolha ali, me colocando nas mãos de Deus, Ele vai me abençoar. Agora, Deus em algumas áreas tem vontades primárias? Tem, desde que a minha escolha esteja em sintonia com Ele. Uma vontade primária de Deus é que todos nós sejamos salvos. Esse é o objetivo de Deus para todos. Agora, todos serão salvos? Não. Isso depende de quem? Depende da minha escolha. Depende daquilo que eu vou decidir. Em determinado caminho, determinado momento da vida, eu posso escolher um caminho equivocado. Aquela não foi vontade primária de Deus para a minha vida, para a minha salvação. Agora, Ele pode pegar aquilo e transformar numa bênção para mim? Pode, porque são inúmeras variáveis. Dá para entender mais ou menos qual é a minha argumentação? Por isso que quando eu vou orar, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Entenda, existe uma vontade primária que é salvar você. Deus sabe se eu vou ser salvo ou não. Agora, a presciência divina, ou seja, a capacidade de Deus de saber o que vai acontecer comigo no futuro, não elimina minha liberdade para escolher. Dá para entender isso? Por isso que ao longo dessa semana nós vamos orar tentando nos aproximarmos da vontade de Deus e das intenções puras do nosso coração, segundo o objetivo que Ele tem para nós. Vamos aprofundar um pouquinho isso dentro do texto bíblico. E eu quero começar com Jeremias capítulo 17, agora sim, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. A palavra originalmente dá a ideia de incurável. Quem o conhecerá? Quem conhecerá? Então ele está dizendo assim, enganoso é o coração. E olha o verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu tenho que parar aqui. A gente vai para o intervalo e eu vou voltar para trabalhar isso, porque isso aqui vai fundamentar aquela ideia. Qual é verdadeiramente a intenção do meu coração? Porque Deus pode me dirigir por vários caminhos, desde que eu esteja me rendendo a Ele. A gente vai para o intervalo bem rápido, a gente já volta. Se você está ligando sua televisão, está assistindo a gente aí no seu celular pela primeira vez, esse é o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Bíblia através dos guias de estudo que são produzidos pela TV Novo Tempo através do nosso departamento de Escola Bíblica. E esses guias de estudos têm um único objetivo, nos conduzir à Palavra de Deus. Por isso, vamos à Bíblia. Estamos estudando nessa temporada Deus Me Ouve e nesta semana nosso 7º estudo,
a vontade de Deus, a oração e a vontade de Deus. Nós lemos o verso 9, que enganoso é o coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. A palavra é pesquiso. E eu examino, eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que o profeta está dizendo assim? Está dizendo aqui. Está dizendo que o Senhor, Ele vê quais são as intenções do nosso coração. Quais são os nossos objetivos. Eu não devo confiar naquilo que eu quero, porque enganoso é o coração. Se você voltar alguns versos, por exemplo, lá, o ideal seria a gente ler a partir do verso 1, né? Mas lá no verso 5, porque aqui é um povo que havia se afastado da vontade de Deus. E Deus está advertindo este povo. E aqui eu quero comparar, eu acho que até está na tela aqui, eu quero comparar o que está no verso 5 e 6 e no verso 7 e 8. Eu vou ler o texto aqui e ali já está separado didaticamente. Maldito o homem, diz o verso 5. Deixa eu olhar para cá. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele vai ser como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora ele vai comparar com o verso 7. Olha o que diz o verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha vai ficar verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E aí vem o verso 9, enganoso é o coração. Ele faz uma comparação aqui daquele que confia nele mesmo e daquele que confia no Senhor. Qual é a diferença entre um e o outro? Ou seja, aquele que deposita total confiança. Um confia em si mesmo, o outro confia no Senhor. Um será como arbusto solitário no deserto, o outro como árvore plantada junto às águas. Um morará nos lugares secos do deserto, o outro, a sua folha ficará verde, ou seja, ele vai ser abençoado, ele vai dar frutos. E qual é a grande diferença? Era aquele que confia em si mesmo ou naquele que confia em Deus? Eu quero usar aqui, deixa eu só tentar... vamos pensar aqui que você está tentando descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. E como eu mencionei, Deus tem vontades primárias para a nossa vida. Deus tem objetivos primários. E às vezes a gente pensa assim, em todos os detalhes eu quero que Deus guie. Ok, e Deus vai te guiar. Agora lembre-se, podem haver vários caminhos que sejam corretos. Vários caminhos que sejam corretos, desde que esses caminhos te levem ao único caminho, que é qual? Que é a salvação que Deus deseja para a sua vida. Mas vai depender do quê? De como você está se colocando. Você está confiando em você mesmo para tomar essa decisão? Você quer que Deus aceite aquilo que você quer? Ou, como diz o texto de Jeremias, você se coloca inteiramente no Senhor e pede que Ele te oriente, e aí você toma uma decisão. E Ele viu que essa decisão foi de alguém que se colocou nas mãos dEle, e Ele vai te abençoar. Ele vai guiar você. Por quê? Porque você está colocando os desejos do seu coração segundo a vontade dEle. Princípios. Dá para entender que vontade aqui são princípios divinos? Porque para alguns temas a Bíblia não vai dizer assim, é isso que você tem que fazer. A Bíblia vai dar um princípio que você tem que seguir. Dá para entender? E um princípio pode ser, eu não quero ser egoísta com essa decisão. Eu quero seguir a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor sempre? É uma visão altruísta.
Vou dar um exemplo para tentar ser mais específico. Pensemos que você vai fazer um negócio. Aí você pensa, faço esse negócio ou não faço esse negócio? Qual é o princípio bíblico? Sempre o recurso ganho de um negócio deve ter um objetivo principal: abençoar a vida das pessoas. Na próxima temporada, nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão financeira da vida, tá? Sempre nós somos abençoados para abençoar outros. Então, qual é o princípio que você vai usar? É o princípio bíblico de que eu vou abençoar outras pessoas. Ele não disse faça esse ou não faça esse. Ele vai dizer assim, o princípio é, você está fazendo por quê? É para abençoar as outras pessoas? Dá para entender? Esse é o grande objetivo. Quando a gente vai pedir algo para Deus, nós temos que estar vivendo de acordo com aquilo que Ele deseja. Eu gosto muito desse pensamento de Ellen White, que nós queremos na Igreja Adventista ser inspirado. Tudo depende da ação correta da vontade. E há na mesma sequência, ela vai dizer que através do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode decorrer em sua vida. E essa decisão, essa ação correta da vontade parte de quem? De mim e de você. Estou indo muito rápido, né? Vou refletir um pouquinho mais. Tudo depende da ação correta da vontade. Eu decido. Deus não vai dizer, Gilmar, faça isso. Em alguns momentos, Deus até faz isso. Sabe? Que Deus age, Deus se comunica com determinados... A gente tem vários exemplos bíblicos. Agora, não é um mistério a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada. Às vezes a gente acha que é um mistério. E não é específico muitas vezes. Como eu disse, existem muitos caminhos. E Deus pode dizer, é esse? Deus pode. Mas existem muitas outras coisas que Deus pode usar para se revelar. Como eu disse, princípios da palavra. Eu espero que seja claro para você isso. Porque é a sua ação da vontade que vai determinar. Agora, essa ação da vontade deve estar submissa à vontade de Deus. Fica claro para você isso? Sequência. Um outro pensamento de um livro que eu comecei a ler há algum tempo, parei e voltei, que são princípios básicos de conhecer a vontade de Deus, de Troy Fitzgerald. Conhecer a vontade de Deus tem mais a ver com conhecer a Deus do que saber exatamente o que fazer em cada encruzilhada da vida. Então, qual é o meu grande objetivo? É conhecer a vontade de Deus. Ou melhor, é conhecer a Deus, porque conhecer a Deus tem mais a ver com conhecer a vontade de Deus, tem mais a ver com conhecer a Deus. E a minha pergunta para você hoje e para mim hoje, a gente está disposto a conhecer a Deus, a quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida? A gente vai ver amanhã que quanto mais a gente mergulha no universo de quem é Deus, mais a gente vai ficando em paz nas nossas decisões. Mesmo que algumas delas a gente descobre lá na frente que foram equivocadas, foram erradas. Mas a gente vê Deus trabalhando, Deus sendo bom, Deus sendo misericordioso e Deus usando aquilo, Deus transformando aquilo como bênção para a vida. Deus desejou? Não. Tem muitas coisas na vida da gente que Deus não deseja. Mas se nós confiarmos, eu já falei isso aqui, Ele transforma em bênção. Talvez eu estou falando para você que tomou uma decisão errada. Talvez não esteve ligado à vontade de Deus, não esteve ligado a Deus. Mas hoje à noite, eu não quero que você focalize na vontade de Deus.
Eu quero, junto com você, me focalizar em Deus, em quem Ele é, em conhecê-lo. E eu quero orar por isso nesse momento. Você deseja? Pai do céu, nós queremos Te conhecer. E a gente te conhece através das nossas conversas longas, orando, clamando, olhando a natureza, ouvindo os louvores, ouvindo as boas orientações da Tua palavra, de mensagens. A gente quer Te conhecer, porque Te conhecendo, nós vamos entrar em sintonia com a Tua vontade. Que esse seja o desejo de todos nós. Neste momento eu clamo, em nome e por amor de Jesus. Amém.